Continuemos nossa viagem pelo mundo grego. Continuemos nossa viagem. Pois muito bem, a gente sabe que os filósofos gregos pensaram no elemento arqué. O arqué tanto pode ser para alguns a água, como pode ser para alguns o ar, como pode ser para alguns a terra, como pode ser para alguns o fogo. Ou o apeiron, que é o quinto elemento não determinado. E existe lá numa outra cidade, Demócrito de Abdera, que vai dizer que o elemento fundante da matéria é o átomo. O fogo, por exemplo, seria formado de átomo, sendo que os elementos que formam fogo teriam uma certa forma geométrica. Terra também seria formado de átomos, água também seria formado de átomos e o ar também seria formado de átomos. Só que eles se diferenciam um dos outros porque os elementos, né, e as coisas, porque a forma dos átomos ela é diferente. Então, sendo diferente, tudo se constitui de átomos para Demócrito de Abdera. Tudo se constitui de átomos. Átomos, sim, esses elementos que nós conversamos sobre eles, elementos da tabela periódica, né? Átomos não seriam os elementos da tabela periódica, mas os que formam a tabela periódica. Por exemplo, o primeiro elemento da tabela periódica qual é? Hidrogênio. O que vocês acham que isso tem a ver com a filosofia grega? Tudo. Lembram que Tales falou que tudo era feito de água? Tudo era feito de água? Então, de repente, quem batizou este elemento hidrogênio pensou em fazer homenagem a Tales, porque hidro em grego quer dizer água e o sufixo gênios de Gênesis quer dizer origem. Então, algo como origem na água, o hidrogênio que é o primeiro elemento da tabela periódica. Então, vejam como a ciência, já lá com Tales, com os filósofos de Mileto, com Heráclito, com Empédocles, com Demócrito falando dos átomos, que era discípulo, Demócrito era discípulo de Leucipo, é o primeiro filósofo a criar uma teoria atomística da matéria, né? Em que ele explica a matéria de forma racional, sem a intervenção dos deuses, todos os elementos naturais. Demócrito era um viajante, ele viajou por todo aquele mundo grego antigo. Então ele foi descobrindo coisas viajando, né? Viajando na época de navios, de barcos, né? Nos navios e barcos gregos. Ele conheceu muitos lugares. É o nosso primeiro filósofo atomista. Agora, o que é que caracteriza Demócrito? Demócrito é um filósofo que ri. Ele ri. Ele é conhecido, as lendas sobre Demócrito. Enquanto Heráclito é o filósofo que chora, Demócrito é o filósofo que ri. E ri por quê? Porque ele aprendeu a rir, aprendeu que a vida também pode ser alegria, né? Ele não é um misantropo, ele não é triste. Aprendeu que a vida também pode ser alegria. Ele é um filósofo materialista, ele acredita apenas na matéria, né? Assim como os outros, nós não podemos dizer mais que eles acreditam nos deuses gregos. Tem uma curiosidade sobre o pensamento de Demócrito, né, de que tudo é formado por átomos e vazio. Mas como, por exemplo, alguém poderia comer uma maçã se ela fosse toda formada de átomos, se os átomos estivessem tão concentrados que ninguém pudesse partir a maçã?
Como? Como é que ele explica isso? Por que ele entende que tudo no universo é formado de átomos e vazio? Porque quando você morde a maçã, você só consegue morder uma maçã. Lembrem-se que a gente já contou até do pomo, da discórdia. De novo, vamos falar de uma maçã. Você só consegue morder a maçã porque existe vazio dentro dela. E a gente pode, então, comer uma maçã. Esse é o pensamento de Demócrito. E isso vale para todas as coisas. As coisas são formadas por átomos e vazio. Isso deu muita liberdade ao mundo, porque eles criaram os primeiros pensamentos científicos, filosóficos. No caso, eles eram os fisiólogos, do radical physis grego, que significa natureza, e do radical logos, que de bom dia, que acho que foi o Demócrito me deu bom dia. Nossa, que legal! Recebi um bom dia do Demócrito. Por quê? Porque ele era feliz. Então, Demócrito, a gente está tendo um bom dia, um dia de luz, né? A gente saiu dessas reflexões filosóficas e chegou com um bom dia, com a luz da razão para as nossas reflexões. Obrigada, Demócrito, pelo seu bom dia, por ter trazido luz para todas essas reflexões. E obrigada a todos os filósofos que fazem parte dessa descoberta da ciência nos séculos VI, V a.C., né? Todos esses filósofos são muito importantes para que hoje a gente não considere mais que questões naturais ou questões causadas pelos seres humanos sejam culpa dos deuses. Essas questões, como as pestes, a devastação do meio ambiente, as queimadas, elas não são a fúria dos deuses, elas são causadas pelos próprios homens e talvez por uma falta de reflexão racional, né? Podemos ter as pestes, podemos ter as queimadas do meio ambiente, as queimadas da natureza, que talvez sejam queimadas não exatamente como uma fogueira acesa para homenagear os deuses, mas queimadas que podem destruir a natureza, né? E, enfim, temos muita coisa a descobrir com esses filósofos todos que nos trouxeram a luz. Eles nos trouxeram a luz, né? A luz. Não sei se é ali naquela casa que pode morar alguém, né, algum filósofo, mas com certeza para que ela fosse construída, né, aqui na Grécia, né, com certeza para que tenha uma antena parabólica hoje, haja tecnologia. Estamos entre a Grécia, mas tem antena parabólica na Grécia? A antena parabólica só existe hoje porque existe essa descoberta da matéria. Temos também tecnologias como a luz. A luz. A luz só é possível e a antena parabólica porque a filosofia ilumina os novos caminhos, né? A filosofia ilumina os novos caminhos. Então são possíveis todos esses avanços que a sociedade e a história trouxe. A filosofia é a história de um bom dia e da luz.